A palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 22. Acabe faz acordo com Jeosafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramate de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá, que era o rei de Israel, que era o rei de Judá, de Israel era Acabe: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Ou seja, Acabe disse que queria guerrear, contra o rei da Síria, e chamou o rei de Israel, que era Jeosafá. Só que Acabe, ele era carnal, ele fazia o que dava na telha, ele não consultava a Deus. E Jeosafá não, ele já consultava a Deus porque ele tinha temor de Deus. Então ele disse: vamos consultar o Senhor. Eles chamaram, nesse capítulo 22, depois vocês meditem que ele é bem grande. Acabe chamou vários profetas, profetas que não eram profetas de Deus, se diziam ser pessoas de Deus, mas não falavam da parte de Deus. E eles falavam: sim, sobe, vai, rei, o Senhor já entregou nas suas mãos, a Ramate de Gileade, que era o nome da cidade. E aí Josafá falou assim: não, mas daqui não tem nenhum profeta que fale da parte do Senhor. E aí Acabe disse: tem, mas ele sempre fala coisas que me contrariam, ou seja, ele sempre fala coisas da parte do Senhor, ele sempre fala não. Deus sempre fala não para Acabe, através desse profeta, e ele não gostava desse profeta. Então Josafá falou: não, então chama ele, que era Micaías. Micaías veio e disse que não era para eles subirem, que não era da vontade de Deus, que eles iriam perder a guerra, e falou que não era da vontade de Deus. E aí Acabe prendeu, mandou prender a Micaías e falou assim: você vai ficar preso até eu voltar em paz. Ele falou: isso não vai acontecer, você não vai voltar em paz. Então o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que eles foram para a guerra, mesmo que Deus usou esse profeta para falar que não era da vontade dele, eles teimaram com Deus. E aí o que aconteceu? Acabe morreu. O que essa história quer dizer? História com H, porque foi uma história real. Tudo que está na Bíblia é real, aconteceu. Isso não é uma historinha de contos de fadas. O que acontece? O que essa história quer dizer para nós? Que tudo aquilo que nós formos decidir na nossa vida, nós temos que pedir a direção de Deus. E nós temos que fazer aquilo que Deus falar. Se Deus te falar não, o não é duro, é muito duro ouvir um não. Mas é um não para a sua proteção. É um não que vai te trazer vida e vai te guardar da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Se Deus te disser sim, amém, você vai na paz e vai na bênção do Senhor. Mas se Deus te falar não, é não. Confia no Senhor, porque é como a palavra diz, que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito, que são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas tem pessoas que elas não ouvem de Deus nem o sim nem o não, sabe por quê? Porque elas não perguntam. Elas são como Acabe. Elas dão na telha delas: vou fazer isso, vou lá e faço, e não pede a permissão de Deus. Aí quando vem a consequência, o que elas fazem? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Porque Deus fez isso? Porque Deus fez aquilo? Deus não tem culpa de nada. Porque a pessoa decide sem perguntar para Ele, depois quer jogar a culpa nele. Então as pessoas têm que entender o seguinte: quer fazer algo, quer decidir algo, coloca diante de Deus e pergunta para o Pai. É Ele que sabe o que é melhor para você. Eu vou fazer isso, não, mas eu acho que isso é melhor para mim, mas vai ter consequência. Então pergunta para Deus, não faça como o rei Acabe. Não ande pela sua carne, ande pela vontade de Deus. Faça como Josafá. Josafá, ele ainda teimou, porque ele foi para a guerra, mas como ele tinha temor, Deus livrou ele da morte lá, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: você quer tomar uma decisão na sua vida? Tome essa decisão, mas tome segundo a vontade de Deus.
Peça orientação a Deus. Deus vai usar a palavra para falar com você. No seu momento de oração, Deus vai falar no seu coração. Ah, Ana Paula, Deus não fala, não escuto Deus falar comigo na oração. Deus vai usar uma pessoa, Deus usa quem Ele quiser. Mas se você perguntar, Ele vai te responder. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, e todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se abre. Você só não vai ouvir a resposta de Deus se você não pedir. Você só não vai receber se você não buscar nele. Então confia nele. Seja o que for que você tem que decidir na sua vida, pergunte para Deus, porque aí você vai colher frutos de vida, frutos de justiça e frutos de paz. E se o Senhor te falar não, é não, porque é um não para proteção. Amém? Que Deus te abençoe.